Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, este é o programa Posso Crer no Amanhã. Minha gratidão a Deus acima de tudo por poder sentir e viver uma realidade que não é humana. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por poder viver no reino, por poder fazer parte da noiva de Jesus, da igreja, da eclésia, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem uma dimensão extraordinária. Viver a vida espiritual, ter espiritualidade, ter maturidade espiritual, é algo tão bom, tão intenso, tão maravilhoso, que eu quero lhe recomendar. Você sabe que as pessoas que são espirituais, que têm compromisso com Deus, que vão à igreja, elas são, primeiro, muito mais saudáveis. Elas perdoam mais facilmente, elas têm a pressão arterial mais baixa, elas são pessoas que normalmente não passam por infartos do miocárdio, por AVCs, por esse estresse que a vida tem a oferecer, o mundo tem a oferecer, um estresse violento. Então, a vida espiritual, o contexto da nossa vida, na espiritualidade, na vida espiritual, é algo que nos dá uma paz muito profunda, uma paz intensa, paz que nem o mundo tem, e nós às vezes ficamos até constrangidos para entendermos um pouco sobre o amor de Deus, a paz de Deus. A verdade é que eu me sinto um cidadão do reino. Eu me sinto muito abençoado por este chamado de Deus, por este conforto de ter o reino em primeiro lugar, de ter a minha vida ligada à igreja de Jesus. Eu queria lhe recomendar que você se abrisse a este fato. Você fosse uma pessoa não apenas que visitasse uma igreja, mas pertencesse, criasse raízes, tivesse um envolvimento profundo com as causas do reino, com a espiritualidade. Não é? O ser espiritual é um ser criado segundo Deus, ele é gerado pela palavra, ele é um ser criado segundo Deus, renovado, o homem interior se renova. Então são palavras do apóstolo São Paulo, mas que em síntese querem dizer Cristo em nós, a esperança da glória. Toda pessoa espiritual, toda pessoa que tem compromisso com Deus, toda pessoa que tem uma vida espiritual prática, com resultados, ela é em síntese muito mais feliz do que qualquer pessoa. Então que você comece esta semana pensando nisso. Estamos chegando ao final do mês de outubro, agora novembro e dezembro terminamos o ano, mas você não pode continuar apenas, desculpa a expressão acadêmica, empurrando a vida com a barriga. É um tempo de reflexão, você vai parar hoje e pensar o que será o meu futuro, o que será o meu amanhã. Você sabe que quem é espiritual é perdoador, quem é espiritual é comprometido com o reino, quem é espiritual não tem depressão, angústia, medo, raiva, ódio, porque o fruto do Espírito na vida da pessoa é exatamente o contrário, né? É amor, é fidelidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é fidelidade. Então é muito importante. Eu quis começar esse programa abrindo o meu coração para você, porque eu sei que há sempre muita gente que está ligada comigo nas mídias, seja televisão, rádio, internet, satélite, que necessitam
de uma voz que seja consolo, que seja conforto, mas que seja, acima de tudo, encorajadora. E eu estou aqui exatamente com essa função, como um pastor, como um bispo evangélico, para ser a voz de Deus para a sua vida. Amém? Pense nisto. Vida espiritual é uma necessidade imperiosíssima. Quantas pessoas passam por esta terra indeléveis, vivem 60, 70, 80 anos, nunca sentiram felicidade verdadeira, paz verdadeira, alegria de vida, saúde. Você sabe que as pessoas que são espirituais são pessoas muito mais saudáveis do que aquelas que não são espirituais. Então, deixo esta palavra de início do programa exatamente para que você pense mesmo e reflita sobre isso. Preciso ou não preciso de ter vida espiritual, ter uma vida de relação com Deus? Porque vida cristã não é uma vida de leis e mandamentos, é uma relação do homem com Deus e vice-versa. Creia nisto. Você precisa de ter vida espiritual para ter saúde, felicidade. Saúde e felicidade, bem-estar, harmonia não se compram na farmácia e na drogaria da esquina. Não vem num pote com uma tabletezinha que você engole e diz, eu sou feliz. Isto é o resultado da vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Nós estamos já há algumas semanas, quiçá já 2 ou 3 meses, usando o livro dos Gálatas como um livro de meditação. E hoje eu volto no capítulo 4 do livro dos Gálatas. Paulo escreve esta epístola e ele diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Então existe aqui algo da parte de Deus que você precisa de conhecer. Quando Abraão, que foi o pai da nossa fé, recebeu a revelação da graça de Deus, 430 anos antes de Moisés, portanto, antes da lei mosaica, ele já falava de algo muito importante. Ele disse, olha, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Agar, e outro da mulher livre, Sara. E diz que o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre. Então existem 2 pactos, 2 alianças, a lei e a graça. E diz que a lei, ela gera escravidão, representada aqui nesta passagem bíblica por Agar e Ismael. E da livre representa a graça de Deus, representada por Sara e Isaac, o filho da promessa. Então esses 2 pactos têm que ser conhecidos, a lei e a graça. E você sabe que a igreja tradicional não sabe reconhecer os pactos, as alianças. Então misturam a lei com a graça, ora estão na lei, ora estão na graça, mas é preciso separar, porque a lei promove escravidão. E nós já entendemos, através do estudo do livro de Gálatas, que Paulo escreve esta epístola como uma alforria, como a constituição maior das questões de liberdade do cristão. É a carta de independência do cristão. O cristão não foi chamado para servir a Agar e Ismael a lei, porque a lei gera escravidão. Nós fomos chamados para pertencer à livre Sara e Isaac. Então, se eu não conheço o que é lei e graça, eu vou viver o quê? Uma desgraça. E é assim que muita gente está vivendo. Um dia se sente no céu, outro dia se sente no inferno, um dia ganhou a salvação,
o outro dia perdeu a salvação, um dia é por cabeça, o outro dia se sente por cauda, um dia é mais que vencedor, o outro dia é um aflito, exausto, cansado, desejando a morte. Então, nosso chamado não é para a escravidão. No mesmo livro, diz, capítulo 5, diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por que vos submetais de novo a um jugo de escravidão? Então, escravidão é todo o estado de vida antes de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós éramos escravos. Escravos do pecado, escravos da bebida, escravos do álcool, escravos da droga, cada um tem um testemunho. Eu era um escravo da idolatria, dos ídolos romanos. Eu achava que Maria era a rainha dos céus, quando o céu não tem uma rainha, o céu tem um rei, tem um Senhor todo-poderoso, Jesus Cristo, é Ele que está assentado no trono. Pensava na infalibilidade do Papa, achava que o Papa era infalível, porque a doutrina que eu aprendera era esta doutrina, a infalibilidade do Papa, ou seja, todos os decretos do Papa, toda a doutrina papal, ela é perfeita, dizia e diz a Igreja Romana. Então eu acreditava na infalibilidade papal, eu acreditava no purgatório, eu acreditava em muita coisa, nos escapulários, nas indulgências, muita coisa que sequer se aproxima de Deus. E isto era uma escravidão. Eu tinha escravidão rezando o rosário, eu tinha escravidão com superstições, com medo das almas, com medo do inferno. Esta é a vida da escrava Agar. E eu queria lhe dizer isto porque eu sei que há muita gente ouvindo e vendo esse programa e nas mídias que, a despeito de serem evangélicos, de professarem a Jesus Cristo, elas se sentem totalmente escravas, porque estão servindo a escrava, estão servindo a lei. A lei é o ministério de condenação e de morte. Condenação e de morte. Quer dizer que se eu, que deveria de viver numa nova aliança de melhores e superiores promessas, seguindo Abraão, Sara, Isaac, a promessa, me deixo envolver pelas obras da lei, pelos sacrifícios, pelas vigílias, pelos jejuns, pelos batismos, achando que um batismo nas águas tira todo o pecado, que é um sinal externo do que acontece internamente. Meu amado, mergulhar num tanque de água, numa piscina, numa praia, numa lagoa, não faz absolutamente nada, não regenera, não salva, não limpa. Ele é para a carne. A Bíblia diz, a carne para nada aproveita. Você sabe que Jesus vinha de uma tribo chamada dos Essênios, onde ele e o seu primo João Batista, e nessa tribo batizavam. Mas era uma cerimônia judaica. Não tem nada a ver com o novo pacto. Quando Jesus se batizou, ele se batizou, e a Bíblia diz que o meu batismo em Cristo, a minha morte em Cristo, o meu sepultamento em Cristo e a minha ressurreição em Cristo. Quer dizer, quando Jesus estava naquele modus operandi dele, ele estava sendo o meu substituto, estava sendo o meu substituto, para que eu não tenha que fazer mais isto que ele fez. Então, todo mundo quer andar nos passos de Jesus, nos dias da carne, quando Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos, já não o conhecemos deste modo. Depois ele diz em Romanos 7,4, nós fomos chamados para pertencer ao outro, aquele que ressuscitou. E desta forma, nós podemos dar frutos para a glória do Senhor. Então, eu quero que você tenha consciência que existe uma aliança de escravidão. Por isso que é a carta de Paulo aos Gálatas. Esta carta aqui é uma carta de alforria, é a independência, a libertação do cristão. Quando você conhece o livro de Gálatas, você se sente livre, porque a Bíblia diz
quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição, e que um pouco de fermento da lei leveda a massa toda. Paulo chegou a ter diz o carioca, né, com todo respeito, um arranca-toco com Pedro, porque ele disse: Pedro, como é que sendo tu um judeu, vives como um gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? E ele disse: Pedro, olha só, ninguém é salvo por suas obras. Então essa ideia romana de que obras, sacrifícios, paga preço, noites sem dormir, que Deus tira o nome do livro da vida, que Deus põe o nome no livro da vida. Você sabe que Deus não está fazendo nenhuma obra nova. Tudo foi consumado na cruz. Deus agora está materializando o que Ele já fez de provisão, Ele já conquistou na cruz do Calvário. Então eu tenho isto como algo claro na minha vida. Ele se fez substituto, Ele se fez pecado para que eu fosse justo. Ele se fez maldição para que eu fosse livre. Eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre. Então, lei é escravidão. Nós temos hoje milhões de pessoas romanas escravas da lei, de condenação e morte. Temos milhões de evangélicos limitadíssimos, escravizados, com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo do Satanás, com medo do inferno, achando que vão perder a salvação, achando que o diabo vai pegar a vida deles, achando que tudo que lhes acontece é o diabo. Você conhece esse palavreado de quem é da lei? 3 minutos de conversa com uma pessoa, quizás menos, eu já identifico se esta pessoa serve a Agar, a escrava, ou se serve a Sara, a graça de Deus. Se serve a lei ou serve a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso chamado é pela graça e para a graça. Não tem mais obras. Pastor, então o senhor não dá óleo às pessoas para beber, sal, pedaços de cruz? Amado, não, eu não engano ninguém. Eu não engano e não mercantilizo. Eu tenho muito temor de Deus. Eu preferiria a morte, lhe digo honestamente, do que ser alguém que mercantiliza a palavra, faz comércio com o povo de Deus, usa a fraqueza da pessoa para explorar a sua fé. Isto é indevido, isto é loucura, isso é filosofia humana, isso não tem o sim e o amém de Deus. Então eu gosto de fazer as pessoas refletirem e questionar. Eu sou um homem muito intrigante com as coisas que eu digo, muito instigante. Você tem sido feliz? Você quer ser feliz? Você quer viver aprisionado à lei de Moisés? Com véus sobre o seu coração, com escamas sobre os seus olhos, com cera nos seus ouvidos? Ou você quer viver a plenitude de graça sobre graça? Porque Jesus trouxe a graça e a verdade, Moisés trouxe a lei. A lei é o ministério de condenação, a lei é Agar. Você sabe o que Deus mandou Abraão fazer com Agar? Expulsá-la. Agar é a lei. Eu me recordo, em 1986 para 90, quando eu comecei a entender os pactos, as alianças, houve um dia que Deus disse ao meu coração, tal qual disse a Abraão: Abraão, mande embora de casa Agar e o seu filho Ismael, porque o filho da promessa é Isaac, através de Sara. Eu sei a dor, imagino pelo menos, a dor que teve Abraão, porque aquele menino ali também era seu filho, ainda que seja da concubina, ou tivesse sido da concubina, mas era seu filho. Mas Deus disse, tira. O dia em que eu cheguei ao ministério, me recordo que eu chamei os pastores auxiliares e Deus me disse para tirar a Agar da nossa igreja. A unção com óleo, o sacrifício, os jejuns, as vigílias, o paga o preço. Gastávamos horas e horas dos cultos com demônio, com pombagira. Deus disse, não, isto não é da igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja não é lugar para diabo. Quando eu comecei a entender isso, quando os véus me foram arrancados, quando Deus iluminou os olhos do meu coração e eu pude compreender que aquilo que eu chamava de evangelho não era evangelho. Aquilo que eu chamava de liberdade era, na realidade, um grande aprisionamento, eram algemas espirituais.
E a Igreja de Jesus segue assim ao longo de séculos. Em 1525, estabeleceu-se a Reforma Protestante, começada por Martinho Lutero na Alemanha. Depois João Calvino, Knox e os demais reformadores. Até hoje há uma Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica, a Bíblia da Reforma, que mostra ali o exemplo dos reformadores. A minha pergunta é, a reforma foi apenas um grito, uma tempestade em copo d'água, ou realmente foi um apelo do Espírito Santo para dizer, tira Agar, tira a lei. É por graça, não é por sacrifícios. Deus não se agrada quando eu digo, meu joelho está ensanguentado porque eu lutei com os demônios, eu estou aqui com fome que eu não como há 3 semanas. Isso não é agradável a Deus. Deus só é tocado com atitudes de fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diga assim, eu sou filho da livre, não sou filho da escrava. Eu sou da graça, eu não sou da lei. Amém? Graças a Deus. Hoje é segunda-feira, nós somos muito felizes. Ontem tivemos um domingo aí extraordinário, abençoado. Vivemos ontem o último domingo de outubro e agora praticamente já estamos aí às portas do mês de novembro. Estamos com um projeto de final de ano maravilhoso. Tivemos neste sábado passado o Congresso Feminino da Igreja, uma bênção de Deus. E agora vamos nos preparar para começar a viver o final de ano, né? O princípio do fim. Né? Estamos começando a viver o princípio do fim, o início do final de ano. E eu quero dizer que nós vamos ter no dia 24, que vai ser de dezembro, vamos ter o culto de Natal pela manhã, depois à noite não teremos culto, que é um domingo, o encontro da família, e vamos ter depois, dia 25 à tarde, a nossa grande cantata, um espetáculo espiritual. Também na passagem do ano, estou anunciando isso com 2 meses de antecedência, vamos ter dia 31, vai ser um domingo, então nós vamos ter culto pela manhã, 9 horas da manhã, e à noite, 21 horas, que vai ser a passagem do ano, Réveillon. Você vai me ouvir falar aqui estes 2 meses sobre o Réveillon com Jesus Cristo. Vamos ter 25, 26, 27, segunda, terça e quarta, noites maravilhosas, enfim, temos aí uma agenda muito importante final, um princípio do fim. Mas hoje é segunda-feira, nosso bispo André, a bispa Cristiane, estão convidando você, através do apóstolo, para uma grande noite de oração. A igreja em oração é uma igreja que teme a Deus, é uma igreja que depende de Deus. A oração é a única forma de você colocar Deus no trono. É a sua dependência de Deus, a sua humildade diante de Deus, o seu reconhecimento da grandeza de Deus, da dependência de Deus. Hoje à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá 320, no bairro Jacarepaguá, esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo da BRT da Pinto Teles e da 28DP. Uma grande noite de oração com o bispo André e a bispa Cristiane. Amanhã temos escola bíblica, o bispo Daniel. Quarta-feira que vem, vamos ter um encontro surpreendente de família. Estamos dedicando o ano todo às questões de família. Como é importante uma voz lúcida se levantar em defesa da família. Nós somos pró-família, pró-casamento, pró-sexo seguro, é o sexo do casamento. Nós não entendemos o absurdo, nem queremos que essa absurda ideologia de gênero domine as nossas crianças. Deixem as crianças viver a sua infância, a sua ingenuidade. Não vamos começar a despertar sexualidade num ser que ainda é tão puro, tão limpo quanto é uma criança. O próprio Jesus disse, vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. Então temos aí muitos temas de família para viver estes dias para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um telefone 3017 90 90, ligue para nós, vamos terminando o nosso programa. Eu quero deixar um convite, que é um desafio. Por favor, ajude-me, por favor, a manter este programa no ar. Nós precisamos de pessoas que digam, apóstolo, eu quero um carnê, eu quero ajudar a igreja, eu posso ajudar com R$50 por mês, R$100 por mês, 200 mil. Nós precisamos de ter gente
que invista na obra de Deus para que este programa não saia do ar. Tem tanta coisa aí errada, amado. Precisamos ter este programa sério, luz e sal. Ligue para mim, me ajude, por favor, 3017 9090. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, com seus dízimos e ofertas, mantenha a programação. Quero agradecer à família Ambrósio, Rodrigues e Fabiana Ambrósio, do Turbomil. Você me ouve falar aqui o ano todo no Turbomil. Turbomil é um mercado de Deus, em Vila Emil Mesquita. E no Turbomil você tem a bênção de Deus. Fabiana e Rodrigo Ambrósio, meus filhos amados, em quem eu me comprazo, porque são coluna deste ministério de televisão. A minha gratidão é eterna. Vamos terminar o programa. Quero agradecer à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive, ao governo da igreja, ao conselho do governo da igreja. Meu nome é apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos a todos graça e paz. Você é filho da livre. Você não é escravo de Agar nem da lei. Até amanhã. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.